Bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo bem? Você que está aí do outro lado, professor Kleber Pinho, estamos aqui diretamente das acomodações do LAC Concursos aqui na capital do Mato Grosso. Hoje vamos ter uma aula especial de classificação das constituições, tá? Matéria de suma importância, tá? Que é uma matéria tranquila, não é difícil, tá? Só que tem que ficar esperto às composições, como se classifica as constituições no mundo inteiro. Só lembrando que para essa aula eu quero que você vai ter que desligar, fechar o Facebook aí, deixar o seu celular lá na gaveta escondido para você ter a maior concentração, maior poder de concentração nessa aula, para você não errar qualquer questão que venha a cair dessa matéria, tá bom? As composições, já vou adiantar, são binárias, tá? São binárias. A gente já vê que vai ter classificações binárias, uma e a outra. Então, é necessário uma tremenda concentração na sua anotação, para que você não erre e fique atento aos detalhes. Vamos lá? Dada essa pequena alerta, vamos falar sobre classificação das constituições. Como que se classifica as constituições no mundo, professor? Como é que se classifica? Como que se dá essa caracterização? Essa importância da matéria é importante para você saber que, a partir disso daqui, quando nós estivermos falando lá na frente, por exemplo, de controle de constitucionalidade, nós vamos falar sobre classificação das constituições. Quando estiver falando de história da Constituição, quando uma questão lhe perguntar uma coisa sobre história da Constituição, a classificação vai te ajudar. Quando estiver falando sobre emendas constitucionais, a classificação vai te ajudar. Ok? Por isso a matéria aqui é uma matéria básica mesmo, que é necessário você ter a maior atenção para que você não erre as questões que venham trabalhar sobre ela. Vamos lá, cheio de conversa, vamos falar sobre classificação das constituições. A primeira classificação é quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, peraí, deixa eu pegar. Ah, tá, aqui, ó. Esse copo aqui, ó. Copo d'água aqui. Qual que é o conteúdo? Conteúdo é o que está dentro do copo d'água. Qual é o conteúdo desse copo d'água? Skol? Não é Skol, não é cerveja, não é Coca-Cola, não é a água. Entendeu? O conteúdo desse é o que está dentro do copo. Então, qual seria o conteúdo das constituições? Como se classifica as constituições no mundo inteiro? Qual é o conteúdo? Qual é o que está ali dentro dessa Constituição? Então, eu tenho que as constituições, quanto ao conteúdo, podem ser feitas de duas formas. Elas podem ser materiais ou formais, ok? Já a primeira classificação, já vai anotar. Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser materiais e formais. Materiais são aquelas que pode anotar, são aquelas que contêm matérias exclusivamente constitucionais. São aquelas que contêm, né, matérias exclusivamente constitucionais. Só o que é importante. Coloca assim, só o que é importante, só o que é o essencial para poder ajustar um Estado. Só isso. Tudo que é supérfluo para esse tipo de Constituição não é Constituição. Inclusive, quando nós falamos lá de conceitos das Constituições, teve um cara que fez essa divisão, lembra? Falou que existe Constituição, mas também existe lei constitucional. Às vezes, dentro de uma Constituição só, ele vai achar matéria constitucional e tem outra que não é matéria importante constitucional, que é lei constitucional. Lembra lá que é o Carl Schmitt que fez essa diferença, lá na Constituição Política de Constituição, na definição política de Constituição. Então, elas também são chamadas de substanciais, reais ou de conteúdo, tá? Isso aqui é posicionamento, como é uma matéria doutrinária, essa matéria de classificação, não é uma matéria de lei, então eu tenho vários posicionamentos, vários doutrinadores, e aí eu tenho que ver qual o nome que a banca pode trazer para vocês. Então, por isso, já te preparei, já trouxe para vocês alguns sinônimos, se existirem, ok? Então, são matérias exclusivamente constitucionais. Por exemplo, divisão do poder político, distribuição de competências, direitos fundamentais. Então, isso é matéria constitucional. Professor, não entendi. É que assim, dentro da Constituição, uma Constituição Federal, lembra que nós falamos nas nossas primeiras aulas, né? A norma constitucional, inclusive aquele posicionamento de Kelsen, né? A Constituição é a norma de um ordenamento jurídico. Imaginamos o triângulo de Kelsen. De um ordenamento jurídico, a Constituição Federal é a norma hipotética fundamental, é a norma que é top das tops. Ela é o general de um exército, ok?
Então, as normas abaixo dela devem obediência à Constituição. Isso chama supremacia constitucional. Perfeito? Perfeito. Então, se ela é a norma mais importante, ela pode tratar, por exemplo, os assuntos que estão nela só podem ser matérias importantes. Está entendendo? Se é tão importante assim, ela não pode tratar de qualquer coisa. Imaginamos um general dentro de um exército, imaginamos um comandante de um batalhão. Ele vai ficar preocupado como é que vai fazer a limpeza da porta, da entrada do batalhão? Não, porra. Ele vai mandar, vai delegar, falar, ó, subordinado, soldado lá, toma conta lá. Se ele ficar preocupado com a matéria lá do subordinado faz, lá ele está lascado. Mas quem que vai delimitar quem vai fazer o quê? Tem que ter alguém que vai organizar. E a Constituição faz esse papel. A Constituição vai explicar, olha, quem vai fazer qual papel, divisão das competências. Ela vai falar sobre direitos e garantias fundamentais. Ela vai falar o que é importante. Agora, como que se proceder? Se eu tenho que separar o lixo, se eu tenho que pegar quem vai fazer isso lá na porta, lá, ó, vamos fazer nossas regras aqui da portaria. Vai ser o pessoal da portaria. Porque a Constituição não vai tratar daquelas regras miúdas. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a Constituição Federal é uma norma geral. Ela está lá em cima, ela é a topa das tops. Então, ela pode cuidar de matéria insignificante, está entendendo? Ela só pode tratar de matérias especiais. A Constituição Material é essa. Então, para a Constituição Material, uma Constituição normalmente é pequenininha. Ela vai ter só o quê? Divisão dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um vai fazer o quê? Eu vou fazer isso. Legislativo vai fazer lei. Judiciário vai julgar. Executivo vai administrar a coisa pública. Vai dividir as funções. Direitos fundamentais, vai falar sobre os direitos fundamentais do cidadão. A inviolabilidade do domicílio, isso é importante, é uma matéria importante. Ninguém pode entrar na minha casa sem a minha autorização. Isso é importante. Ok? Então, as condições materiais são dessa característica. Beleza? Aí a pergunta é, professor, a Constituição de 88, nós vamos ter que saber isso lá no final. Vamos ter que saber isso lá no final, é cobrado. A nossa Constituição de 88, professor, ela é material. Quanto ao conteúdo, ela é material? A resposta é negativa. Não é. A nossa Constituição, infelizmente, ela não é material. Tá? Por quê? Porque eu vou te explicar agora o porquê que ela é, porque ela, na verdade ela é formal. Vamos falar que é formal. Antes disso, vamos fazer uma questão. Vamos fazer formal. Vamos falar formal. Eu confundi aqui. Formal. O que é a Constituição formal? São aquelas em que o processo de formação são aquelas em que o processo de formação é eleito, como critério de seleção, das normas constitucionais. Critério de seleção das normas constitucionais. São aquelas em que o modo de elaboração, o modo de processamento, é eleito como critério das normas constitucionais. O que é isso, professor? Aqui, o céu é limite. Lembra da Constituição Federal? Na Constituição Federal, lá no topo da Constituição, professor, só pode ter matéria importante. Nas constituições formais, isso não acontece. Mesmo sendo uma Constituição top das tops, pode ser que ela também fale lá do porteiro. Falou, já vou adiantar, porteiro, você não pode dormir na porta aí. O general, lembra do exemplo do general? O general, ele intrometer e falar, olha, cigarro tem que ser parado, vidro, entendeu? As constituições formais, se passou no processo de formação, ela entrou dentro do processo de formação, quer dizer que no processo de elaboração. Está estudando a Constituição, estou fazendo a Constituição, como foi de 88. Gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar o quê na nossa Constituição? Vamos falar de divisão de poderes? Vamos. Vamos falar de direitos fundamentais? Vamos. Beleza. Fechou então? Não. Acrescenta aí. É aquela coisa. Vamos lá. Acrescenta mais um negócio aí. Acho que é mais. Coloque aí que os domésticos vão ter menos direitos do que um trabalhador normal. No parágrafo único do artigo 7º. Coloque aí. Tudo bem? É matéria importante, direito trabalhista. Tudo bem. Aí vem outro e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, coloca aí também que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. E colocaram na Constituição. A nossa Constituição traz essa informação no seu artigo 13, que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Diga para mim, é uma
matéria importante para estar na Constituição Federal? Isso não poderia estar disciplinado numa lei complementar? Eu já sabia disso, não precisava saber disso na Constituição, que é a norma fundamental, top das tops. Ah, professor, importante, língua portuguesa. Tudo bem, tudo bem. A língua oficial, beleza. Tudo bem, eu vou aceitar esse conceito seu. Mas eu te pergunto, se você não é do Rio de Janeiro, se você não é do estado do Rio de Janeiro, você sabe que o Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, quem paga o salário dos professores é a União e não o estado do Rio de Janeiro? Ah, professor, não sabia. Que bom. Sabia que isso está na Constituição? Ah, é? Tá. Então, professor, se está o Dom Pedro, então eu vou colocar o Nilo Povos aqui em Cuiabá, um colégio tradicional aqui do Cuiabá, estadual, dentro da Constituição, falando, ó, Colégio Nilo Povos também vai ser pago pela União, sei lá. Colocasse o Colégio Tancredo Neves, Então, veja, é uma matéria importante que saber que o Colégio Dom Pedro, é claro, pela história do Colégio Dom Pedro, é óbvio, o colégio tradicional do Rio de Janeiro tinha que estar em uma lei. Não precisava estar da Constituição, está entendendo o que quer dizer? Não pela inimportância do colégio, mas sim pela necessidade que na Constituição conste o quê? As matérias fundamentais de um Estado. Quem não é do Estado do Rio de Janeiro, essa informação, o cara fala assim, tá, mas não precisava estar lá, legal, curti, legal, bacana. Não precisava estar na Constituição. Mas como, na época de 88, estavam fazendo a votação, fazendo a Constituição Federal, falaram, vamos colocar aí, vamos colocar. Colocaram, vamos falar sobre o índio, coloca o índio aí também. Vamos falar sobre tributário, coloca aí também. Mas no Código Tributário, não, coloca também, o cara fala sobre tributário. Ordem social, e foi colocando. Então, a Constituição formal é aquela salada. Aquela mistura de várias situações, vários pontos que não são, às vezes, essenciais, mas se passou no processo de elaboração, foi promulgada, é a Constituição. Está entendendo? Então, a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição o quê? Formal. Já faz uma anotação? Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é formal de 88, ok? Como eu falei, pode existir matérias não constitucionais. Professor, entendi. Entendeu? A diferença de material e formal? Beleza? Vamos fazer exercício? Vamos treinar? Olha lá. Fala se está certo ou errado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah, tá, beleza. Vamos lá, olha lá. Na classificação tradicional que considera o conteúdo uma Constituição, pode ser material ou estável. Tá? Material ou estável. Eu não falei de estabilidade aqui. Tá? Eu colocou como sinônimo. Estável. Beleza? Ou formal ou analítica. Não. Nós vamos falar sobre Constituição, nós vamos falar sobre a classificação das Constituições. E ela tem a classificação analítica, mas isso é mais pra frente, tá? Mas não é sinônimo de Constituição formal, ok? Tá errada essa questão, tá? A nossa Constituição, ela não tem a classificação quando é formal, mas não, se colocar só assim, ó, material, certo, ou formal, perfeito, estava certo. Só que ele colocou esse ou analítica ou estável, ferrou tudo, beleza? Está errada a questão. Vamos para a próxima. Segunda questão. De acordo com a teoria constitucional, majoritária, essa é a brincadeira. Majoritária, isso que nós estamos trabalhando. O que é a teoria majoritária, professor? Como eu falei para vocês, essa matéria é doutrinária, pelo fato que não tem na lei, não são leis que estabelecem. A maioria das normas constitucionais, nós estamos dentro da parte geral da Constituição, é matéria doutrinária. Você vai encontrar também matéria doutrinária em outras disciplinas. Direito administrativo tem matéria doutrinária. Aqui também. A matéria doutrinária aqui, ela trata de uma matéria majoritária que a gente trouxe para vocês. Majoritária o que é? É o pensamento que a maioria dos doutrinadores comulgam. Falam assim, realmente, quanto à classificação do conteúdo, as constituições brasileiras são materiais formais. Isso não tem nenhuma dúvida, ok? Então, de acordo com a teoria constitucional majoritária, a Constituição é classificada como material, se for escrita, e representa por meio de um único documento solene. Eu falei isso para vocês aqui, que a Constituição material é aquela que tem que ser feita dentro de um único só documento solene. Não falei isso, não. Isso é a classificação de uma outra Constituição, tá? Isso é a classificação da Constituição quanto à forma, que pode ser escrita ou não escrita. Nessa aqui é um conceito de Constituição escrita, ok? Beleza? Tá errado essa questão. Não tem nada a ver com Constituição material. Terceira, no que se refere às características da Carta Magna Nacional, a Constituição brasileira
de 88 é classificada como outorgada, formal e material. Bom, formal e material não é. A nossa Constituição ou é formal ou é material, ok? Quanto à origem, nós vamos dar agora aqui, a nossa Constituição não foi outorgada, ok? De 88 não foi outorgada, ok? Foi promulgada. Formal e material. Ele colocou o conectivo e. É somatório, então é as duas. Certo ou errado? Errado. A nossa Constituição é formal. Beleza? Fechamos. Evoluindo. Segunda classificação, vamos falar quanto à forma. Contra a forma, tá? Agora é a forma, como é que ela é, como eu falei, o conteúdo, agora como é a forma dela, como é que ela é construída, a casca dela. As constituições quanto à forma, elas podem ser escritas e não escritas. Ah, professor, fica fácil. Ah, professor, fica fácil. Escrita e não escrita. Escrita é aquela que é escrita, não escrita é aquela que não é escrita. Certo ou errado? Errado! Não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil, senão eu nem dava aula para vocês. Já vou diferenciar. Constituição escrita é aquela elaborada em um único documento solene. Um único documento solene. Já as constituições não escritas são aquelas elaboradas em diversos documentos que compõem a Constituição, o conceito de Constituição. Professor, não entendi. Mais ou menos assim. Imaginamos que você vai numa livraria aí na sua cidade, você vai comprar a Constituição de 88. É claro, você vai pedir a Constituição de 88 atualizada, né? Você vai pedir a Constituição de 88 atualizada, com as emendas constitucionais que tiveram até a 97, salvo engano. Que esse ano não teve emenda constitucional. Ano passado, 2017, houve, porque teve intervenção federal, então não teve emenda, mudança na Constituição esse ano, lá no Rio de Janeiro. Então você vai pedir na livraria, eu quero uma Constituição de 88 atualizada, com as emendas constitucionais mais recentes. Nesses dias o aluno não queria, foi na livraria, mandou um WhatsApp para mim, professor, fui na livraria comprar a Constituição de 88, só que o cara queria me entregar uma Constituição atualizada. Não, eu quero de 88 original. Não, aí não, né? Aí eu falei, não, aí você me quebra, né? Você quer de 88, mas atualizado com as emendas, tá? O cara queria 88 só sem emenda, né? Aí eu expliquei para ele, não é assim, para lá. Tudo bem, acontece. Ok? A Constituição de 88 era estabelecida num único documento solene. Então, você fala, se eu chegar, eu quero a Constituição de 88 atualizada. O cara vai te dar um livro. Está aqui, ó. Você, obrigado, quanto é? Toma aqui. E vai embora. Pronto. Isso é uma classificação na nossa Constituição. A nossa Constituição ela é escrita, porque é feito um documento solene. Único. Tudo vai estar ali compilado. Beleza? Beleza? Beleza. Põe debaixo do braço e vou embora. Se eu fosse fazer um concurso público na Inglaterra, eu chegaria lá na livraria de lá. Eu quero comprar a Constituição Federal da Inglaterra. Eles me dariam o documento. Tá aqui a Constituição. Beleza. Eu ia virar as costas. Obrigado. Ia sair. O cara falou, opa, volta aqui. O que foi? Não é só esse livrinho chamado Constituição Federal. E que lá vai... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Tem a Constituição Federal impressa, chamado Constituição. Você vai ter outros documentos. Esse livro aqui é uma lei que trata sobre direitos humanos, que está fora da Constituição, mas é chamado Constituição também. Tem força de Constituição. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E sairia de lá, ó, com vários documentos
chamados todos com força de Constituição, mas não foram compilados em um só documento, são vários documentos. Isso é a Constituição não escrita, onde eu tenho vários documentos, várias leis, podemos dizer assim, que têm força constitucional, mas não estão contidos em um só documento. O Brasil, vou te dizer, tem uma tendência a isso, tá? O Brasil tem uma tendência a essa característica. Mas o Brasil é caracterizado como uma Constituição, quanto à forma, escrita, ok? Crava isso daí. Mas o Brasil tem uma tendência de ter, porque, por exemplo, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional, os tratados internacionais, está lá no parágrafo 3º do artigo 5º, de direitos humanos, parágrafo 3º do artigo 5º. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional terão força de norma constitucional, de emenda constitucional. Ou seja, o Brasil já falou, ó, vai ter a Constituição, mas pode ter um tratado, e já existe, a Convenção Internacional de Proteção da Pessoa com Deficiência, essa Convenção Internacional, ela é uma norma constitucional, ela foi aprovada, ela irradia como se fosse Constituição. Ela tem a mesma força constitucional, mas está fora da Constituição. Ok? É uma novidade para nós. Ok? Mas mas isso está uma evolução. Hoje, cravado na nossa prova, a nossa Constituição, ela é, quanto à forma, ela é escrita. É feita num documento só. Diferente que já está evoluindo há muito tempo em outros países, que é não escrita, que tem um documento único e vários documentos, um documento solene e vários documentos que compõem esse contexto chamado Constituição. Fechou? Não tem erro. Vamos ver aqui. Vamos ver o que eu escrevi. Único documento, único texto solene, maior estabilidade. Isso é verdade. Por que tem maior estabilidade? Como ela é pequena, a escrita, como ela é fechada, ela tem maior estabilidade. Quanto a isso, ela é mais difícil de ser alterada. Devem ser escritas. Isso aqui é importante, tá? Toda a Constituição, as Constituições rígidas, dogmáticas e analíticas são escritas, tá? Isso já caiu em prova. Vamos te perguntar, professor, o que é isso daqui? A gente vai ver ainda. Eu vou voltar a falar disso. Mas quando a gente falar de Constituição rígida, necessariamente tem que ser escrita. Quando eu falar Constituição dogmática, ou no modo de elaboração, quando for dogmática, necessariamente tem que ser escrita. Tá? Quanto ao tamanho da Constituição, quanto à extensão, elas são analíticas. A nossa tem que ser escrita, ok? Toda Constituição rígida será escrita, perfeito. Mas nem toda Constituição escrita será rígida. Isso aqui é uma premissa que eu achei numa prova e trouxe legal e trouxe para vocês. Toda Constituição rígida será escrita, mas nem toda Constituição escrita será rígida. Nós vamos estudar que às vezes pode ter uma Constituição que vai ser escrita, mas ela vai ser semiflexível ou semirrígida, ok? Mas como eu não estou falando da rigidez ainda, de alterabilidade, deixa isso aqui mais para frente, tá? O que eu quero que você crave agora? A nossa Constituição de 38, quanto à forma, ela é o quê? Escrita. Se te perguntarem, uma Constituição rígida tem que ser escrita? Sim. Se te perguntarem, uma Constituição dogmática tem que ser escrita? Você vai dizer sim. Uma Constituição analítica tem que ser escrita? Você vai dizer sim. Pronto. Ok? Isso é importante. Evoluindo. Quanto a não escrita, também chamada de costumeiras, muito utilizada em prova, tá? Costumeira e consuetudinárias são sinônimos de não escrita, tá? Costumeira ou consuetudinária, costumeira. Por que fala costumeira? Por que fala costumeira? Porque a Constituição, os costumes, a jurisprudência daquele país, as decisões que vão mover a mudança constitucional. Tá? O Brasil também está seguindo essa tendência. Por isso que fala as Constituições não escritas, elas são costumeiras, que é a jurisprudência, e não o legislativo que vai fazer a alteração da Constituição, que vai provocar a alteração, ok? Vários documentos, olha lá. Como eu disse, vários documentos. Só normas materialmente constitucionais. Em tese, são flexíveis em sua gênese, sua origem são flexíveis. Ainda não falei sobre Constituição flexível. Exemplo, Constituição inglesa, Constituição de Israel e a Constituição de Nova Zelândia. Todas essas são exemplos de constituições do mundo que são não escritas. Beleza? Fechamos o ponto. Segundo ponto, exercício. Vamos lá. Partindo das concepções e classificações possíveis da Constituição, é correto afirmar que, quanto à forma, as constituições podem ser classificadas em cesaristas e pactuadas? É isso mesmo que acabamos de estudar, gente? Não. Quanto à forma, pode ser escrita ou não escrita. A questão está o quê? Errada. Marcou, fatiou,
passou. Próxima questão. De acordo com a teoria constitucional majoritária, a Constituição é classificada como consuetudinária, não escrita, se fundamentada em documentos formais, rejeitando a possibilidade de as regras serem embasadas nos costumes constitucionais. Não, pô. Não. Se ela é consuetudinária, ela é sinônimo de quê? De costumeira. E aqui estou falando que são coisas antagônicas, distintas. Errada a questão. Veja, olha como a questão foi venenosa, tá? Analista judiciário. Nível superior, então, aqui. Não é de nível médio. Uma questão mediana. Por quê? Ele falou de consuetudinária, ele não falou de não escrita. Veja, ele trouxe o sinônimo. Sinônimo. E falou que são coisas distintas. Aí o cara que não sabe o sinônimo de não escrita, o que acontecia? Errava a questão. Mas você não vai errar, você já sabe de cor. Beleza? Então a questão está o quê? Errada. Bacana? Terceira questão, vamos lá. Quanto às classificações das constituições, é correto afirmar que as constituições escritas são caracterizadas por um conjunto de normas de direito positivo. Tá certo. Tá certo. Conjunto de normas de direito positivo. Quer dizer que normas positivas, que são estabelecidas, que estão dentro do ordenamento jurídico, ok? Estão positivadas. Tá certa a questão, porque lembra, a Constituição escrita por um conjunto de normas de direito positivo, dentro do conjunto, dentro da norma constitucional, está ali positivado, está fechado, tá? Tá trazendo todas as suas normas. Lembra que eu falei que é um documento único, tá? Por que é documento único? É um conjunto de normas que estão dentro de um documento único. Documento único quer dizer positivado, tá? Quando afirmar que as constituições escritas, documento único, que eu falei para vocês das escritas, é aquele que é positivado. Positivado é que está estabelecido, que está escrito. Eu falei, né? Vai lá e compra um documento único, uma Constituição. O que é único, está escrito, não está no costume, é positivado, direito positivado, direito posto. Tá certa a questão. Beleza. Fechamos o segundo ponto, evoluímos para a nossa terceira classificação, quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de como fazer a Constituição. Já falamos como o conteúdo que tem lá dentro, nós já falamos sobre quanto à forma, a casca, e agora vamos falar sobre o modo de elaboração, o modo de fazer as Constituições, como é que é feito ela, como é que é esse procedimento. Quanto ao modo de elaboração, eu tenho duas espécies, dogmáticas, que necessariamente tem que ser escrita, nós já falamos atrás, históricas. A dogmática é a mais fácil, para você entender. Em que, inclusive, a nossa Constituição de 88, ela é dogmática. O que seria dogmática? É aquela que reflete os anseios, os dogmas, as vontades do povo naquele dado momento. Reflete as vontades do povo, reflete os dogmas. A vontade do povo é realizada naquele dado momento da elaboração da Constituição. Eu falo para meus alunos, é como você pegar o telefone e fazer uma selfie. Se eu tirar uma selfie agora, nesse dado momento, nesse exato momento, ela vai refletir o momento histórico que estou passando, a minha característica de agora, do dia que estou gravando essa aula, ok? Quando eu estiver vendo essa aula, quando eu ver a foto daqui a um tempo, eu falar assim, naquele tempo eu tinha um cabelo, naquele tempo meu cabelo não estava tão branco, digamos assim. Então, reflete o momento que eu estou vivendo. Então, a nossa Constituição de 88, pensa comigo, fácil, olha só. A nossa Constituição de 88, ela vai trazer, ela veio de ela advinda de um período de nebuloso no Brasil, não é isso? Através de 64, a partir de 64 tivemos a ditadura militar. Muitos dizem que não teve, mas a história trata disso, né? O executivo muito forte e cessa direitos fundamentais, aí não tem como ter democracia. Então, nesse período escuro, nebuloso do nosso Brasil, depois que ressurgiu isso, o momento que estava em 1988 era um momento de redemocratização, não era isso? Então, as inspirações daquele momento iam refletir diretamente na Constituição Federal. Então, por isso que nossa Constituição Federal, por exemplo, eu digo isso muito para os alunos que fazem carreiras policiais, perdeu muita força a polícia em 88.
Primeira coisa que fazia é tirar a força das Forças Armadas e da polícia. Porque nós tínhamos vivido num estado policial. Então, você não encontra, por exemplo, na nossa Constituição de 88, qualquer ordem, qualquer direito, onde ela tem que ser necessária uma autorização policial. E é muito comum em prova o examinador colocar, é necessária autorização policial para entrar na casa do cidadão durante o dia. Não tem, não existe autorização policial por causa disso. O que se elevou? O judiciário, elevou a força do poder judiciário. Então, é tudo por autorização judicial. Você vai encontrar só autorização judicial, autorização judicial. Eu não tenho autorização policial, está entendendo? Pelo fato que isso é um dos reflexos da nossa Constituição ser dogmática. Pelo fato que reflete o momento que o Brasil estava passando. Pegou? Sacou? Então, a Constituição dogmática são aquelas que refletem aquele dado momento histórico. É aquele flash que você acabou de tirar ali, é aquela foto que você tirou. Necessariamente são escritas. Já as históricas, não. As históricas, as Constituições históricas são aquelas que vão acumulando, com o passar do tempo, todas as concepções, todos os dogmas daquele país. Ok? Não é nossa situação, porque a cada Constituição houve uma nova cisão, ou um novo corte, com uma nova ideia do poder constituinte ali presente, com uma nova concepção, uma nova ideia, um novo dogma. Já as constituições históricas são mais permanentes, é verdade, elas têm mais força, porque pelo fato que perpetua no tempo aquelas ideias, ok? É uma síntese da história e tradição, são as costumeiras, em sua gênese, são aquelas que são através de costumes, vai mudando a Constituição e vai evoluindo. Fácil, né? Quanto ao modo de elaboração, questão. Vamos lá. Leia aí, enquanto toma uma água. Fácil. Falou o que eu acabei de falar. Falou o que eu acabei de falar, ficou ótimo. Olha lá. Vem comigo, acorda. As constituições que resultam de um órgão constituinte sistematizador das ideias e princípios fundamentais da teoria política e do direito dominante naquele momento, naquela selfie, naquele momento histórico. Qual é a Constituição que trata isso? Qual é a Constituição? Dogmática, muito bem. Agora ficou fácil. É fácil porque você estudou, né, gente? Ah, a matéria é fácil, não é fácil, você está estudando. Se não estivesse estudando, não sabia dessa. Fácil, né? Vamos complicar. Segunda. No que se refere ao modo de elaboração, a Constituição dogmática, a Constituição dogmática espelha os dogmas e princípios fundamentais adotados pelo Estado. Fechou a Constituição dogmática? Pode marcar certo? Calma, vai até o final. E não será escrita, aí ferrou, né? As dogmáticas têm que ser o quê? Escritas. Certo ou errado? Errada a questão. E vamos para a próxima. Olha lá. Considerando o critério do conteúdo, lá a primeira que eu falei. Aí você lembra, conteúdo é formal ou material. A Constituição brasileira recebe a respectiva classificação dogmática, aí misturou, viu? Isso aqui é um outro tipo de situação de prova, tá? Essa salada que o examinador adora brincar. Mas você já está fixado quanto a conteúdo, material e formal. Não tem nada a ver. Dogmática, que é modo de elaboração. Questão está o quê? Errada. Beleza? Quarto ponto, quanto à origem. Quanto à origem, as constituições, o nascedor, agora aqui não é um contrário, não é uma classificação binária, é quadripartite, fica esperto, tá? Quadripartite, 4 pontos. Quanto à origem, quando é a essência da Constituição, elas podem ser, decora, promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas, ok? Promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas. Vou falar das duas primeiras que caem mais, tá? Promulgadas e outorgadas. As promulgadas são aquelas em que a Constituição ela passa por um devido processo constitucional. Um devido processo constitucional. Ela é elaborada através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Okay? Não tem nenhum poder impositivo. Não é uma autocracia. Okay? E sim uma democracia. Até o sinônimo dela é uma Constituição votada ou popular. Okay? E aí eu tenho as constituições que passaram por isso. 91, 34, 46 e 88, tá? Todas elas foram o quê? Promulgadas. Aí tem um ponto importante aqui.
Se o examinador quiser te sacanear, ele vai perguntar se a condição de 34 ela foi outorgada ou promulgada. Aí o cara sacaneia com você. Ele queria pegar... É mais difícil de acontecer, tá? É difícil. Difícil achar questões assim. Ele fala sobre a Constituição. Normalmente, quando eles falam isso, eles estão pedindo histórico das Constituições no edital, ok? Mas, cara, a cabeça de examinador é foda. E às vezes é a questão que pode te eliminar. Então, o que eu falo para vocês? Eu trouxe até um macete aqui, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, 91 é ímpar, né? Ímpar. Então, tirando essa aqui que é ímpar, todas as constituições pares, se aparecer na prova a constituição par, ela é promulgada, ok? Então, tirando 91, todas as pares é promulgada. Repetindo, tirando a de 91, todas as pares foram promulgadas, ok? Já as outorgadas, ou decretada, ou imposta, aqui não tem democracia. Aqui eu abro a boca do cidadão, enfio a Constituição a goela abaixo, e falo, engole, é essa a Constituição, se você quiser, se não quiser também é essa. É imposição, é autocracia, é ditadura, ok? São hipóteses onde o cara não tem escolha, não tem um processo constitucional democrático, ok? Professor, entendi. Quais foram as constituições que foram outorgadas? Aí, vamos lá. A primeira, de 24, também foi outorgada. Então, a primeira é par, ok? Então, tirando a de 24, todas as ímpares, 37, 67 e 69, são consideradas constituições outorgadas, tá? 69, na verdade, formalmente, ela não é uma Constituição. Isso é uma discussão. A de 69, na verdade, eles deram Ctrl+C, Ctrl+V. Fizeram da Constituição de 67. Eles fizeram Ctrl+C e Ctrl+V. Copiaram e colaram a Constituição de 67. Repetiram em 69 e chamaram ela de Emenda Constitucional 1 de 69. Ok? Mas se você abrir a emenda, ela é materialmente Constituição. Tá? Então, a gente colocou aqui como uma Constituição, digamos assim, propriamente dita. Tá? Mas, formalmente, a forma dela não é de emenda, não é de Constituição, e sim de emenda constitucional. Mas, materialmente, ela é uma norma, ela é Constituição. Perfeito? Então, por isso eu coloquei aqui como também ela estivesse sendo classificada como uma Constituição independente. Ok? Mas, independente disso, nós estamos estudando aqui se ela é outorgada ou promulgada, e nesse contexto aqui, ela é o quê? Outorgada e ponto. Beleza? Alguns doutrinadores fazem a diferença de Constituição e Carta Constitucional. Constituição, para alguns doutrinadores, são as constituições promulgadas. Carta Constitucional, para alguns doutrinadores, são as constituições outorgadas, ok? Mas isso é uma classificação doutrinária. Eu trouxe aqui, se caso a prova perguntar, falar a Carta de Constitucional de 1937. Você está lembrando? Ele falou Carta Constitucional, está falando que ela é o quê? Outorgada. Beleza. Carta Constitucional, para alguns doutrinadores, é considerada, deixa bem claro, como constituições outorgadas. E a Constituição são as promulgadas. Beleza? Tá? Aqui também tem outro macete, tá? Se você quiser, você coloca as constituições aqui, por exemplo. 1988. Aí eu coloco 38, 69, 67, né? 37, 34. Aí eu tenho 91 e 24, não é isso? Aqui 1891, 1824. Perfeito. É isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando uma. 68, 88, 69, 67, 30, 67, 46. Está faltando 46 aqui. Vamos lá. Acho 46. 46. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. 37, 34, 91 e 24. Agora sim. Aqui 18, aqui 18. Pronto. Ok? Aqui é 19, 19, 19, 19. Eu te disse, nas promulgadas, a primeira é ímpar e as demais são, as pares são promulgadas, né? E na outorgada, a primeira é par, 24, e as demais ímpares são outorgadas. Você pode fazer também assim, coloca as constituições aqui numa lista, e aí você escreva assim, ó. O, po, pop. O, po, pop. 24 começa O, po, pop. Opo, pop, tá? Opo, pop. Opo, pop. Outorgada, promulgada, promulgada, outorgada. Promulgada, outorgada, outorgada, promulgada. Também é outro macete para você decorar, tá? Você coloca as constituições arroladas e aí você escreva opo, pop, tá? Ou popo, ou pop, opo. Fica à vontade. Pop, opo ou opo, pop. Fica à vontade, tá? Pop, opo ou popo, opo, pop. Opo, popo. Beleza? Entendeu, né? Então você escolhe aqui qual a forma melhor para você colocar e toque ele a pau. Toque ele o pau, ok? Beleza? Fechamos. Aí eu fiz o macete que eu escrevi lá atrás. E agora vamos para as outras duas dentro dessa classificação, tá? Cesaristas ou pactuadas, ok? Cesaristas e pactuadas. Mas vamos fazer isso aqui depois do nosso pequeno intervalo, tá? Agora a gente volta. Tchau, tchau. Vamos lá, voltando. Estamos na nossa classificação constitucional, falamos sobre quanto à origem. Falamos sobre Constituição outorgada e Constituições promulgadas. Lembrando que quanto à origem, eu tenho uma classificação quadripartite, 4 pedaços. Já falamos dos primeiros, Constituição outorgada e Constituição promulgada, ok? Deixa eu tomar a lição. A Constituição de 34 foi outorgada ou promulgada? Fala, porra! Outorgada ou promulgada? Promulgada. 37, outorgada. 1824, a primeira é par. É par, mas essa primeira é o quê? Outorgada. Lembra? 24 é a primeira única par e as demais ímpares são o quê? Outorgadas. 1891 é a ímpar, mas foi promulgada e as demais pares são o quê? Promulgadas. Lembra disso, ok? Beleza? Constituições cesaristas. O que são isso, professor? A cesarista, grava, é um mix, tá? Ela tem um mix. Ela, na verdade, é uma Constituição onde o dono do poder, lá, o ditador, ele fala o seguinte, olha, gente, eu fiz aqui a Constituição Federal. Eu queria que vocês, povo, ratificassem a minha Constituição, ou pode negar, se vocês quiserem. Falar, eu não quero essa Constituição. Então, o dono do poder, o presidente, ele faz a Constituição e entrega na mão do povo para o povo referendar a Constituição ou rejeitar. Existe a participação popular, é a posteriori ou antes, é um plebiscito ou um referendo. Então, há uma mistura, não é só participação do legislativo. O povo participa no processo de elaboração da norma diretamente, tá? Através do plebiscito ou de um referendo, ok? Só que, na verdade, ela é um migué. A gente fala migué aqui em Cuiabá, não sei como é que você fala, é um migué. É, conversa fiada. Porque o dono do poder fala, olha, ratifica para mim aqui, ratifica aqui a Constituição aqui e dá para o povo.
ratificar. O povo fala, não quero que coloque isso, eu quero que coloque só coisa boa. Quando volta para ele, ele tira o que o povo falou e coloca do jeito que ele quer. Entendeu? A cesarista tem essa característica. A validade do texto constitucional fica à dependência da aprovação popular. Isso é importante, tá? A validade do texto constitucional precisa da aprovação popular. O procedimento constituinte indireto pode ser realizado através de um plebiscito, que é antes de fazer, plebiscito, consulta ao povo antes de fazer a Constituição, ou eu faço a Constituição e entrego o povo ratificar, referendo, ok? Então, ela necessariamente precisa da aprovação popular, ela é um procedimento constitucional indireto, ok? Aí eu tenho exemplos, plebiscito napoleônico, plebiscito chileno, Chile, de Pinochet. Os caras davam migué, não tinha participação do povo. Venezuela, dias atrás aí, o Maduro estava fazendo isso também aqui na Venezuela. Então, veja, que não é... A Venezuela em 2000 fez isso, agora também Maduro quer fazer de novo a Constituição, refez a Constituição lá, mas do jeito que ele quer. Então, tá entendendo? Então, a cesarista, na verdade, ela tem essa ideia, só para a gente decorar. Precisa da anuência do povo, é um procedimento de constituinte indireto. Precisa da anuência do povo através de um plebiscito ou de um referendo, beleza? Mas, no fundo, é conversa fiada. Beleza? Próxima Constituição são as chamadas pactuadas ou dualistas. As pactuadas ou convencionais, hoje em dia não são tão aplicadas, já existiu, tá? Ela é um fruto de um acordo de forças políticas antagônicas, forças políticas rivais, eles se unem e fazem a Constituição, a Magna Carta Libertatis 1215. Entre os nobres, a nobreza e o rei João Sem Terra na época, né? Eles fizeram esse acordo, ó, vamos fazer um acordo aí, o João falou para os nobres, falou, olha, fica tranquilo que eu não vou tomar sua propriedade não, do nada, não vou aumentar impostos, fica tranquilo. E aí fizeram um acordo lá e deu tudo certo. Então, a pactuadas é essa a ideia, tá? Aí eu tenho os exemplos que estão no material. Grécia, 1854, Constituição da Espanha, Constituição da França, Magna Carta de 1215, beleza? De menor incidência pactuada. Cesarista está caindo mais, tá? Vamos fazer a questão? Primeira questão, lê aí. Fala para mim se está certo ou errado. E aí, certo ou errado? Lembre-se, o examinador é o sacana, ele vai querer misturar. A brincadeira dele é misturar conceitos. Olha essa daqui. As constituições classificadas como populares ou democráticas, que nada mais nada menos que a participação do povo, são materializadas com o tempo, com o arranjo e harmonização de ideias e teorias outrora constratantes. Não, isso é pactuadas, tá? Isso é pactuadas, tá? Errado, ok? Errado, isso é pactuada. Pode anotar aí embaixo aí. Próxima. As constituições cesaristas, são elaboradas com base em determinados princípios e ideias, dominantes em período determinado da história. Não, professor, isso não é, isso é quanto é modo de elaboração dogmática, que o senhor falou, é a selfie que a gente tira, ele misturou quanto à origem com o modo de elaboração dogmática. O professor está errado, isso mesmo, bate firme. Próximo, olha lá. De acordo com a doutrina majoritária, quanto à origem, as constituições podem ser classificadas como, maravilha, essa aqui é ótima, que vem conceituando. Letra A, promulgadas, que são ditas democráticas, por se originarem da participação popular por meio do voto e elaboração de normas constitucionais. É essa daqui, tá? Vamos ver as demais, para ver se está errado? Vamos fazer a prova. Outorgadas que surgem na tradição dos usos e costumes da religião. Nada a ver. É imposição. Cesaristas, que são as derivadas de uma concessão do governante, ou seja, daquele que tem a titularidade do poder constituído originário. Concessão, nada a ver. Pactuadas, que são formadas por dois mecanismos distintos de participação popular. O plebiscito, isso aqui é cesarista, ok? E referendo, ok? A alternativa correta somente a letra A de amor. Próxima questão. Próximo ponto, na verdade. Quanto à estabilidade. Gente, de todos os critérios até agora, o quinto agora aqui, vamos lembrar? Quanto ao conteúdo, as condições podem ser, fala.
Gritei, não vou gritar, não, você vai te dar no ouvido aí, né? Quando for minha aula, você diminui um pouquinho o áudio, viu, gente? Quanto ao conteúdo, podem ser materiais e formais. Quanto à forma, escrita ou não escrita. Quanto ao modo de elaboração, dogmática e históricas. Quanto à origem, promulgada, outorgadas, cesaristas e pactuadas. Quanto à alterabilidade, aqui é perigosa. Eu tenho um critério tripartite aqui, 3 partes, tá? Se eu fosse, normalmente, o que mais cai em prova é quanto à alterabilidade. Gente, cai muito quanto à alterabilidade, tá? Cai muita, tá? Então tem que ficar esperto. Vamos fechar a cara, concentrar e não errar. Quanto à alterabilidade, é o meio de mudar a Constituição. A pergunta é, eu posso mudar a nossa Constituição de 88? Pode. Né? Até hoje só mudou 99 emendas constitucionais. Só teve 99. Eu falei 97 no início da aula, 99. Só 99 emendas constitucionais que a nossa Constituição já teve. Só isso. Aí a pergunta é, pode mudar a Constituição? Pode, pô, já teve 99. Segunda pergunta, é fácil mudar a Constituição? Não. É difícil. Não é fácil mudar a nossa Constituição Federal. Na aula de poder constituinte, tem uma parte da aula que chama Poder Constituinte Derivado Reformador. Essa aula eu vou falar sobre emenda constitucional, de como mudar a Constituição e os limites para mudar a Constituição Federal. Mas eu vou te dar uma palhinha aqui. Porque para mudar a nossa Constituição Federal, só para você ter uma ideia, tem vários limites. Eu não posso mudar a Constituição Federal para poder abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso daí eu não posso mexer, está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Essas são chamadas cláusulas pétreas. É um núcleo rígido da nossa Constituição Federal. Para você mudar a Constituição, exemplo, tem limites. Já te acabei de dar um limite material. Não é porque uma outra lei, o Código Penal, o Código Civil, eu posso alterar ele facilmente, comparado à Constituição Federal. Comparado ao processo legislativo formal, a Constituição é mais difícil de mudar. Só para ter uma ideia, para você mudar a Constituição Federal, deixa eu achar um cantinho aqui. Deixa eu ver um cantinho aqui. Eu tenho as 2 casas do Congresso. Você sabe, se você não sabe, eu vou te dizer agora. O Congresso Nacional, caneta vermelha não dá. Deixa eu pegar a preta. O nosso Congresso Nacional, ele é uma somatória. Eu tenho 2 casas que compõem o Congresso Nacional. Eu tenho a Câmara dos Deputados, que ali estão os representantes do povo, e o Senado Federal, que são os representantes dos estados, ok? Através dos senadores. Quando um projeto de emenda constitucional, chamada PEC, ela vai passar pelas casas legislativas, ela entra numa primeira votação na Câmara dos Deputados. Para mim conseguir aprovar a emenda constitucional, eu tenho que conseguir 3/5 dos deputados federais. Depois, ela é refeita novamente, por maioria também qualificada de 3/5. Só para ter uma ideia, uma lei ordinária, eu só preciso da maioria simples, que é 50% mais um dos membros, e é votada em uma só sessão. Depois disso, ela vai para o Senado Federal, e ela primeiro turno é votada por 3/5, e depois ela vai de novo para o Senado, o projeto, 3/5. Se for rejeitado em uma desses momentos aqui, parou. Ela para o trâmite e ela só pode ser reapresentada no ano subsequente. Entendeu? Então não é fácil mudar a nossa Constituição Federal. Por isso que a nossa Constituição ela é o quê? Rígida. Para Alexandre de Moraes, o nosso ministro do Supremo, ele fala que só ele que fala isso, tá? Que a nossa Constituição Federal é super rígida, porque é difícil de mudar ela, e tem um núcleo que é imutável, que é as emendas, as cláusulas pétreas, que está no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Ok? Beleza. A alteração é mais solene, as rígidas. Antes disso, veja os sinônimos de alterabilidade, tá? Estabilidade, estabilidade interna, flexibilidade, mutabilidade, consistência ou plasticidade. Mais comum a alterabilidade em prova, tá? Mas tudo isso aqui é sinônimo desse critério, tá?
Necessariamente, diga, as condições rígidas necessariamente devem ser escritas, lembra disso? Dogmática, rígida e analítica devem ser escritas. Exemplos, Brasil, de 88, é rígida. Suíça, Dinamarca, Austrália e Estados Unidos, mesmo com 99 emendas, o Brasil não mudou, ele continua sendo rígida. Semi-rígida, tá? A semi-rígida tem que ficar esperto, teve uma condição de 24, a primeira, ela foi classificada como semi-rígida, porque tinha um artigo dentro dela que poderia ser trocado por uma legislação simples e não precisava de um quórum especial para emenda, mas era só o artigo 178. E por isso a Constituição de 24, ela ficou 1824, ela foi classificada como semi-rígida. Isso é importante, tá? Isso é importante para nós entendermos e anotarmos. A semi-rígida é aquela que eu disse para você. Uma parte da Constituição precisa de um mecanismo mais difícil de mudança e a outra parte não, mas não precisa ser meio a meio. Por exemplo, aqui foi um artigo só que era fácil de mudança. Uma leizinha não precisava de uma dificuldade para mudar. Só esse artigo também, mas o resto ainda continuava sendo mais difícil. Só por esse artigo classificou como semi-rígida. Beleza? Flexível, aí é fácil. A flexível seria a reforma sem dificuldade. Pode ser escrita. Por isso que eu disse para vocês que nem toda a Constituição rígida, aliás, toda a Constituição rígida é escrita, mas nem toda a Constituição escrita deve ser rígida, porque tem a flexível que pode ser escrita. Flexível seria a ideia de se eu fosse desenhar uma Constituição rígida, seria essa representação, a Constituição, a pirâmide de Kelsen, a Constituição aqui em cima e as leis aqui embaixo, obedientes à Constituição, ok? Se eu fosse desenhar uma Constituição semiflexível, seria assim, ó, a Constituição desse lado e a lei de outro lado. Seria o mesmo nível hierárquico. Ou seja, seria fácil mudar a Constituição Federal. Uma lei simples mudaria a Constituição. As flexíveis não gozam da supremacia constitucional. Anota isso no seu caderno. As flexíveis não gozam da supremacia constitucional. As flexíveis não gozam da supremacia constitucional. Na verdade, eu mandei você anotar, mas eu já anotei no slide. Esse professor Kleber é fodástico. Vamos lá. Eu já coloquei nos slides. No próximo slide. Exemplo, Nova Zelândia, Constituição da França, Noruega, Itália, 48. Aqui é outro slide. Não há supremacia constitucional nas flexíveis, tá? Que mais? Características próprias das constituições costumeiras. Características próprias das constituições costumeiras, ok? Flexível é sinônimo de constituição plástica, tá? Tem uma classificação de Said Maluf, tá? Mas só ele que fala isso, que as constituições plásticas, eu coloquei lá em cima, são sinônimos de constituições flexíveis, tá? E para Machado Horta e Waldir Amigos Burgos, não tem nada a ver. A plástica é outra coisa. A plástica é a oscilação de vontade popular. Um dia ele quer isso, no outro dia quer outra coisa, ok? Mas desse quadro, o que é mais importante saber? Que não há supremacia nas constituições flexíveis. Não há supremacia constitucional. A Constituição não manda mais que as outras. Beleza? Questão, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. A Constituição Federal de 88 pode ser considerada semi-rígida. Opa, não, professor. Porque algumas matérias denominadas são mudanças. Não. Tá? Semi-rígida, não. A nossa Constituição ela é o quê? Rígida. Ok? Se colocasse nessa questão, que classificaria a Constituição como super rígidas, ok? Fechou, e tudo bem. Mas, na verdade, as cláusulas pétreas são mutáveis. Eu posso mudar a cláusula pétrea. Eu posso mudar para melhorar. O que não posso fazer é abolir. Direitos, artigo 5º da Constituição, são direitos e garantias individuais. Está no artigo 5º. O artigo 5º da Constituição eu não posso mudar. Não posso alterar, mas eu posso acrescentar. Ok? Eu posso acrescentar. Acrescentar é somar. Eu posso trazer um novo direito fundamental. Beleza? Como foi em 2004, né? Em 2004, houve a emenda constitucional 45, acrescentou o artigo 5º, acrescentou alguns parágrafos no artigo 5º. O parágrafo 3º, ok? Que trouxe a possibilidade de integração das normas dos tratados internacionais como normas constitucionais. A celeridade processual, o inciso 78 do artigo 5º também não existia. Não era original de fábrica, mas veio depois e acrescentou. Beleza. O que abunda não prejudica.
Beleza? Nessa questão aqui está o quê? Errada. Segunda questão. Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julga o item a seguinte: a rigidez constitucional é marca de todas as constituições brasileiras desde esse desde ficou quebrado, e inclusive a de 1824. Errado, né? A de 1824 não é rígida, é o quê? Semi-rígida ou semi-flexível, mesma coisa. Está errada a questão. Olha só como cobrou. Terceira questão, lê aí enquanto toma água. E aí? Certo ou errado? Lê, pô. Isso, tá certo, muito bem. Não quer dizer que mudou 99 vezes, aqui colocou 100, mas é verdade, são quase 100 vezes, foi 99 emendas, que ela mudou de característica. Ela continua sendo rígida, ok? É uma concha de retalho, mas continua sendo rígida. A questão está o quê? Está certa. Muito bem. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Muito bem, com força, vamos para o nosso quarto critério de classificação, quanto à extensão. Quanto à extensão. A nossa Constituição, o que ela é? Ela é grandona ou é pequenininha? A nossa Constituição tem 250 artigos. A americana, se não me engano, tem 7 ou 8 artigos, sabe? E aí? A nossa Constituição, ela é sintética ou é analítica? Qual que você acha? Sintética ou analítica? Analítica. Nós tratamos de tudo na Constituição. A sintética só vai trazer o filé. Só vai trazer o que é essencial. Professor, então essas Constituições são as materiais, é isso? Exatamente. Olha aí você fazendo casamento. São as materiais. São aquelas que vão trazer o quê? A matéria é essencialmente constitucional. Enunciam regras básicas de organização. É a Constituição negativa, apenas de liberdade negativa ou liberdade de impedimento aposta à autoridade. Gozo de maior estabilidade. A norte-americana de 1787. A Pinto Ferreira, que é a nossa de 1891, a Constituição Francesa de 46. Pinto Ferreira fala que a de 1891 ela é sintética, mas só ele que fala isso, ok? Sintética, concisa, breve, clássica, sumária, sucintas ou básicas, todas essas são sinônimos de constituições sintéticas, ok? Diminuídas, concisas, breves. Não é o nosso caso. A nossa Constituição de 88 é o quê? Extensa, analítica, prolixa, ampla, longa, detalhista, desenvolvida, volumosas, inchadas, dirigentes. Tudo isso são classificações, sinônimos de Constituição analíticas. A nossa Constituição é a grande pra caçamba, fala de tudo. O legislador de 88 falou assim, não, vamos deixar nada de fora. Por isso que a nossa Constituição ela é formal, né? Quanto ao conteúdo, porque colocou tudo lá dentro. Mas vai ficar grande, não tem problema. E ainda tem o ADCT que tem quase 100 artigos, olha só. O Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, vamos estudar mais lá para frente, tem quase 100 artigos. Mas, e é norma constitucional, é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, vai tratar a transição de uma Constituição de 69 para a de 88, como é que fica. Então, a nossa Constituição tem 250, mais o ADCT, tem quase 400 artigos na nossa Constituição, no complexo, todo, totalmente somado. Várias regras e princípios de forma pormenorizada, até de temas não constitucionais. Não necessariamente escritas, ok? Não necessariamente escritas,
São necessariamente escritas, jumento, lê direito. São necessariamente escritas, analíticas, dogmáticas e rígidas, são necessariamente escritas, tem que ser escrito, tá? A Constituição Federal de 88 e a indiana de 50. Questão, vamos lá. Primeira questão, a Constituição Federal de 88 pode ser considerada sintética, pequenininha. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. 250 artigos, sintética? Não, né? Errada. Próximo, olha lá. Consideradas as classificações das constituições segundo o critério de estabilidade. Estabilidade é rígida, semirrígida, flexível. E modo de elaboração, dogmática, histórica. Tem especificamente que a Constituição a Constituição Brasileira de 88 é histórica e formal? Nada a ver. Nada a ver. Histórica quanto ao modo de elaboração e formal é quanto ao conteúdo. Formal, mas não tem nada a ver. Ele falou estabilidade. Modo de elaboração, nada a ver. Ok? Nem sei por que ela está aí. Era para estar nas questões de extensão. Beleza, está errada a questão. Próximo, vamos lá. Encaixei ela errada a questão. Mas vamos lá, a gente já sabe, matamos. Próximo. A Constituição Brasileira de 88, por tratar de muitos e variados assuntos que foram considerados relevantes, e não apenas dos princípios e direitos fundamentais e das normas e organização do Estado, recebe classificação de analítica. É isso aí. Tá certo aí, my brother? Beleza? Vamos dar uma relembrada? Vamos lá? Quanto ao conteúdo, as condições podem ser formal e material. Quanto a formas, pode ser escrita ou não escrita. Quanto ao modo de elaboração, histórica e dogmática. Quanto à origem, promulgada e outorgada. Quanto à alterabilidade, rígida, semirrígida e flexível. E quanto à extensão analítica e sintética. Beleza? Agora vem a pergunta. A Constituição de 88, desses 6 critérios, como ela é classificada? Lá em cima, quanto conteúdo? Ela é o quê? Formal ou material? Com força, grita aí para o seu vizinho assustar. Grita aí. Quanto é conteúdo? Ela é o quê? Formal. Quanto à forma é o quê? Escrita. Quanto à elaboração é o quê? Dogmática. Quanto à origem é o quê? Promulgada. Quanto à habilidade, aquilo é rígida. E quanto à extensão, ela é analítica. Eu estou lembrando aquele programa do Silvio Santos que, nem sei se existe mais, ele colocava a criança dentro de uma cabine e colocava um fone. Não sei se você lembra disso, né? Aí a pessoa não ouvia, né? E ele falava lá fora e acendia uma luz. Ele tinha que responder sim ou não, né? Aí a pessoa ganhava um carro. Ah, você ganhou um carro. E a pessoa não sabia. Aí ele falava, você quer trocar esse carro por um cacho de banana? A pessoa fechava o olho e falava, sim! Né? Tá, tudo bem. Essa foi péssima, mas tudo bem. Beleza? Então vamos lá. Como vou classificar, professor? Tem macete? Opa! Tio Kleber trouxe para vocês 3 macetes. 3 macetes para você decorar até aqui. Eu tenho proferida, se você quiser. Eu tenho fé de pra. Né? Tem até uma música aqui no Mato Grosso que é assim. Ô minha gente, esse bicho é o gambá. Peguei no mato, tô pegando papelá. O cheiro que ele vem é do cabelo. Mas logo passar, na hora de temperar, faça o fogo de palha. Capricha no tempero pro gambá ficar cheiroso. O bicho fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. Fede para danar, mas é gostoso. Isso é horrível também, né? Mas tudo bem. Tá bom, não quer o fede pra? Tá aqui, proferida. Promulgada formal, escrita rígida, dogmática e analítica. Fede para danar, mas é gostoso. 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 Tá aí, fede. Formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida e analítica. Tem mais? Tem aqui, ó. Pedra formal é bacana, tá? Pedra formal é bacana. Promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica, formal. Pronto. A pedra formal até melhor, porque eu vou usar ela lá na frente para poder fechar. Então, dessas 6 aqui, pedra formal, a gente consegue classificar. Promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica e formal. Professor, mas gostei do fé de pra. Beleza. Gostei da proferida. Beleza, como você queira, tá? Mas eu vou usar o pedra formal, que eu vou usar lá na frente e vou acrescentar aqui.
Ok? Então, essas 6 são as mais utilizadas em provas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as provas começaram a evoluir. Esse é o examinador, o legislador é isso, o examinador é isso, ele vai evoluindo. Porque chega a um certo ponto que todo mundo já consegue decorar. Você já decorou aqui a matéria, fazendo exercício, você decora rapidinho, você fecha a matéria. E o examinador sabe disso. Sabe que os candidatos começaram a gabaritar essa parte. O que eles fazem? Evoluem. E aí eles começam a vasculhar a doutrina e começam a achar outras classificações e começam a trazer para a prova. Mas aí o professor Kleber já está adiante, a gente já vai dar um passo. E vou trazer para você outras classificações de prova de concurso, para você ficar esperto. Beleza? Tranquilo? Mas vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui com fé de pra, com proferida ou pedra formal. Você vai responder essa questão aqui, seguinte, olha lá. Conforme a doutrina dominante, a Constituição da República Federal do Brasil é classificada como, gente, é muito comum isso em prova, tá? Em múltipla escolha ou certo e errado, tá? Algumas questões aqui você pode ver que eu adaptei para certo e errado para a gente ganhar tempo e estudar de forma isolada, ok? Mas essa daqui, como é que marca? A nossa Constituição é formal? É formal. É rígida? É rígida. É escrita? É outorgada? Não é promulgada. Entendeu? Fechou. A questão está o quê? Errada. E cai assim. Outra, vamos lá. Assinar a alternativa correta à Constituição Federal de 88 de acordo com o modo de elaboração. Ele separou. Modo de elaboração. Dogmática ou histórica. Quanto à origem, promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. Quanto à extensão, analítica ou sintética. Beleza. Modo de elaboração. O professor não conseguiu decorar os 3, então vamos modo de elaboração. Professor, mais fácil, origem. Que vai ser, ele quer, respectivamente, sequência, ok? Origem. Origem é promulgada ou outorgada. Mais fácil. Então é a segunda, isso? É a segunda. Então eu vou cortar aqui, beleza. Promulgada. Então essa aqui está fora, a letra A está fora. Letra D está fora. Sobra 2. Ok, professor, promulgada. Quanto à extensão. Extensão, professor, é pequena ou é grande? Nossa Constituição é sintética ou é grande? Ela é analítica. Sintética. Então, se a sintética está errada, é analítica. Então, eu vou cortar a letra B. Pronto. O que matou? A letra C. Dogmática, promulgada e analítica. Questão, tá o quê? Tá certa. Beleza. Matou? Vamos fazer mais uma? Vai, mais uma. Assinar a opção corretamente classifica a Constituição Federal de 88, em vigor. A Constituição em vigor de 88. Dogmática? Sim. Promulgada? Sim. Rígida? Sim. E analítica? Sim. Opa, professor, é letra A. Mas vamos tirar a dúvida, vamos ver as outras. Rígida, popular ou democrática, não dogmática, não, é dogmática. Ok? Flexível, nem continuo. Democrática, formal, semiflexível, está fora. Semiflexível, está fora. Veja, como cobrou tanta alterabilidade. Ó. Questão letra A é a correta. Beleza? Fácil, né? Então, como eu disse para vocês, agora a gente vai evoluir. A gente vai falar agora mais algumas classificações que saem desse bloco, dessas 6 mais conhecidas, para que vocês já se preparem. A primeira classificação que eu vou trazer para vocês é quanto à essência da Constituição, ontológica ou quanto à correspondência com a realidade política, de Karl Loewenstein. Karl Loewenstein, ele trouxe essa obra, inclusive eu estou até estudando essa matéria, esse livro no meu mestrado, né? Inclusive eu tenho que apresentar até um trabalho agora sobre o Karl Loewenstein. Né? Karl Loewenstein que escreveu a Constituição burguesa. Né? A burguesa é de... Não, burguesa, desculpa, eu misturei. É de Emmanuel Sieyès, ok? Emmanuel Sieyès. Então, essa ideia dessa Constituição de Karl Loewenstein, ele vai trazer a ideia de que... Não, a Constituição burguesa de Karl Loewenstein, isso mesmo, que está até em espanhol. É isso. Ixi, já vi que eu vou bem nessa matéria, né? Mas tudo bem. Vou ter que estudar pra caramba, em profundidade. Mas para a nossa prova aqui, a gente não precisa aprofundar nas ideias de Karl Loewenstein. A gente tem que saber o seguinte, ele fez 3 critérios para ele falar como é que é, ele fala o seguinte, se a Constituição realmente ela reflete o que realmente ela é, na verdade, a visão da Constituição aqui não é a visão do povo, é a visão do dono do poder, o que está no poder. Se ele pega a Constituição e ele faz com que a Constituição aparente que ela é, na verdade, uma Constituição boa, mas na verdade só quer fazer refletir o que ele quer no poder.
Só quer refletir para ele continuar no poder, entendeu? O que a autoridade, que o presidente, ele faz da Constituição? Qual é a realidade dela na força política? Se ela é realmente uma Constituição fera, fodástica, ou é uma Constituição realmente que é só maqueia a realidade? Ah, professor, você é brasileira. Não, brasileira já melhorou bastante. Eu tenho 3 classificações quanto a essas. Eu tenho Constituição semântica, nominais e normativas, tá? Nominais, semântica, nominais ou nominativas e normativas. Já adianto que a nossa Constituição de 88 ela é normativa para grande parte da doutrina, tá? A Constituição semântica é a migué, tá? É o modelo constitucional que, na verdade, não funciona. É um modelo constitucional que está ali só para poder manter a galera que está no poder, ok? A semântica, ela não tem esse viés, não tem essa potência de mudar nada. Na verdade, ela só está ali só para poder dizer que é a Constituição. O modelo constitucional é que, em vez de servir como mecanismo de limitação do poder estatal, visa apenas a estabilização e conservação da estrutura de dominação do poder político. Só para dar aquela migué, só para continuar o que já era, entendeu? Então, a Constituição, na verdade, não tem poder nenhum de lhe dar, conferir direitos à pessoa. É só para dizer que tem, mas não funciona nada. É nossas constituições da ditadura militar. Tinha lá a democracia. Por exemplo, na Constituição de 37, olha que fala interessante, na Constituição de 37, a polaca, do Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, ele determinou o voto das mulheres, ok? O voto das mulheres. Só que não tinha voto na época. A mulher podia votar, mas era proibido o voto era indireto, entendeu? Na Constituição de 37. Então, tinha o direito, mas não adiantava de nada, ok? Então, ela é uma... Até tem uma comparação que o Karl Lovenstein fala, que é uma roupa que esconde a realidade. É uma roupa que você consegue esconder as gordurinhas ali, apertar. É uma roupa que, na verdade, é só mentira, ok? Aquela menina... o cara sai com a menina, depois ela chega em casa, chega o cara com o rapaz na casa dele, ela tira os cílios postiços, tira as lentes, tira a maquiagem, tira a peruca, ela tem uma perna de metal, uma perna de plástico, tira a perna, entendeu? Aí tira os dentes, tudo falta. Entendeu? Semântica seria isso, entendeu? O cara imagina uma coisa e chega lá, não é. Ok? Aí eu falei, por exemplo, a Constituição Brasileira de 67 e 69. Constituições nominais ou nominativas são aquelas que estão em descompasso com a realidade política. Não são aplicadas efetivamente, é a Constituição transgênio. Parece, mas não é, ok? A semântica não aplica nada. A semântica não aplica nada. Essa daqui é o meio termo, tá? Ela é uma roupa que eu falei, aquela roupa apertada que você coloca e você fala, vou emagrecer, né? Ou então você compra a calça número 2 números mais baixo, coloca dentro do armário, não é isso? Aí fala, quando eu passar no concurso eu vou usar essa calça, que eu vou estar mais magrinho, né? Futuramente, né, essa calça vai ter efeito. A nominativas é isso. Ela tem uma boa intenção, mas agora não adianta nada, não vai resolver. Futuramente ela vai conseguir ser efetiva. Essa é a ideia dos nominais, tá? É uma Constituição a longo prazo. Constituição de Weimar 19, exemplo. E já as normativas são aquelas cujas normas dominam o processo político. Beleza? Aqui, beleza. É a calça justinha. É a calça do meu tamanho, tá? É a Constituição efetiva, aplicada, é a Constituição de fato, tá? A Constituição alemã de 49, a nossa Constituição de 88 para o CESP, para grande parte da doutrina, é considerado o quê? Classificada como Constituição normativa, nossas Constituições, de 88, e não nominalista, tá? Normativa. Cuidado. Questão, olha lá. A classificação ontológica da Constituição. Veja, caiu para analista de controle, uma prova de 2016, recente. Põe em confronto as pretensões normativas da Carta e a realidade do processo de poder. Isso é realmente. É a realidade do poder e o que está na Constituição. Perfeito. Sendo classificada como normativa, nesse contexto, a Constituição que, embora pretenda dirigir o processo político, não o faça efetivamente. Nominativa. É essa mesmo, tá? Ela tem boa intenção, falei normativa, nominativa. Ela tem boa intenção, mas na verdade não está aplicando ainda. A semântica, gente, é o miguezão, ela não aplica mesmo, tá? Não aplica. Essa daqui, por exemplo, a questão trouxe a nominativa, embora dirija um processo político, embora ela tenha uma boa intenção, ela ainda não é aplicada. É aquela Constituição que vai ser, e não o que é. Ok, tá certa a questão. Próxima. Veja, não é fácil, tá? Essa aqui é um pouco mais difícil, essa classificação. As constituições semânticas possuem força normativa,
efetiva, regendo os processos políticos, limitando o exercício do poder. Não! É essa que não faz nada. É a nossa Constituição da ditadura de 67, cara. Essa aqui que não faz nada mesmo. Está errada a questão. Ok? Está errada. Essa aqui que não serve de nada. Beleza? Próxima. Conforme o critério ontológico, as constituições podem ser normativas ou dogmáticas, nominalistas ou semânticas. Dogmática não tem nada a ver com essa conversa aqui, viu, gente? Dogmática é modo de elaboração. Misturou o critério ontológico com o critério dogmático. Não tem nada a ver. Modo de elaboração é uma coisa. Critério ontológico, ou seja, a aplicação daquela Constituição. A Constituição, na visão de quem está no poder, não tem nada a ver. Está errada a questão. Ele misturou, está errado. Beleza? Próximo critério inovador, critério quanto à ideologia. Esse aqui é bem mais fácil. Eu tenho o critério que pode ser ortodoxo ou tenho a classificação eclética. Ortodoxo quer dizer que a Constituição é reformada por uma só ideologia. Por exemplo, as Constituições da Soviética, comunismo, e ali estabelecido na base dela. Né? A base do comunismo e socialista. Só tem uma ideologia, comunista e socialista, só. Já a Constituição nossa, por exemplo, a nossa Constituição ela é eclética. Né? Ou pragmática, utilitária, compromissória, compositiva ou heterogênea. Tá? Aqui eu tenho a Constituição de 37 ainda, que fica nessa ideia ortodoxa, ok? Mas aqui embaixo são as demais constituições nossas. Inclusive, de 88, ela é eclética. Tá? Difere de diversas ideologias conciliatórias. Ok? Bacana? Questão. Classifica a Constituição Federal de 88 como eclética e ortodoxa. As duas juntas. As duas juntas. Veja, ele quer saber se você conhece da separação de uma para outra. Ortodoxa é uma coisa e eclética é outra coisa. Ele colocou as duas, olha lá. Veja, prova de técnico. Prova de técnico, velho. Tem que saber a classificação. Ok? Beleza? Se você soubesse que são coisas distintas, esse aqui você já matava. Está errada a questão. Beleza? Maravilha? Errada a questão. Nono critério. Quanto à função. Quanto à função, ela é uma ideia... Agora, a funcionalidade... Se a Constituição, como que ela é a sua finalidade, tá? A finalidade também é muito utilizada em prova, tá? Finalidade ou estrutura. Aqui é de Joaquim José Gomes Canotilho, tá? Joaquim José Gomes Canotilho. Canotilho é um português, vivo até hoje, tá? Ele traz uma classificação das constituições quanto à finalidade, que podem ser garantia, dirigente e balanço. Garantia, ela vai trazer com uma Constituição que limita, ela só vai tratar das liberdades pessoais. Só vai tratar das liberdades dos indivíduos, liberdades negativas ou impedimentos em face da autoridade estatal. São constituições que vão tratar só de liberdades, não vai tratar de outra coisa, só de proteção ao ser humano. Isso não é o caso. Tá? A nossa Constituição ela trata não só disso, trata também de outras garantias fundamentais, de outros direitos constitucionais. Okay? Então, a nossa Constituição não é garantia. Ela é garantia. Tem garantias? Tem. Mas não é só isso. Ela não vive só disso. Está entendendo? Outra classificação que ele traz é chamada de constituições dirigentes. Essa aqui é a nossa cara. São aquelas que trazem programas a serem utilizados, normas definidoras de tarefas e programas de ação a serem concretizados pelos poderes públicos. São metas a serem atingidas. Essa aqui tem a nossa cara. Quando você estiver estudando a matéria eficácia das normas constitucionais ou classificação das normas constitucionais, tudo a mesma coisa comigo. Nós vamos falar sobre isso aqui nas constituições limitadas, tá? Nas normas de eficácia limitada, que são normas de eficácia programáticas ou institucionais. As programáticas, essa é a cara da Constituição. São metas a serem atingidas. Erradicar a pobreza, lá no artigo 3º da Constituição. É um exemplo disso, ok? Constituição ao balanço é aquela que, periodicamente, necessita de uma mudança. Organização política, ela vai alterando de tempo em tempos. A Constituição Soviética é um exemplo disso. Não é a nossa característica, a nossa Constituição é quanto a finalidade ou função, ela é dirigente, ok? Ó a questão. Considerados os critérios da finalidade, do conteúdo e da alterabilidade, classifica essa Constituição da República de 88 como Constituição garantia material e rígida. Não, não é garantia, né, gente? É dirigente. Beleza? Errado. Próxima. A Constituição garantia é a que, além de legitimar e limitar o poder do Estado em face da sociedade, traça um plano de evolução, uma meta a ser atingida. E metas a serem alcançadas no futuro.
Isso é o quê? Dirigente. Grava, Constituição dirigente. Crava aí, Constituição dirigente. Caiu para a polícia, investigador. 2008, CESP, ok? Isso aqui é característica de Constituição o quê? Dirigente. A questão está o quê? Errada. Beleza? E vamos lá. Quanto ao sistema. Quanto ao sistema, eu tenho que as constituições podem ser principiológicas ou preceituais. Principiológica predominam os princípios identificados como normas constitucionais providas de alto grau de abstração. E as preceituais prevalecem as regras dotadas de pouco grau de abstração, ok? Então, tem as constituições que são principiológicas e preceituais. Predominam princípios identificados como normas constitucionais providas de alto grau de abstração. Alto grau de abstração quer dizer que elas podem ser aplicadas em vários níveis, tá? Preceitual prevalece as regras dotadas de pouco grau de abstração. A nossa Constituição ela é principiológica, ok? A nossa Constituição é principiológica. Ok? E quanto à origem de sua decretação, quanto à origem, não é a origem, tá? Quanto à origem, ela é promulgada, outorgada, cesarista e pactuada. Aqui, quanto à origem de sua decretação, tá, gente? Essa eu forcei a barra, tá? Mas tem autônomas ou heterônomas. Autônomas elaboradas e decretadas dentro do próprio Estado. Isso aqui é fácil. Brasileiro. Heterônomo decretado fora do país. Ou de outros estados ou por organização internacional, que não é o nosso caso, tá? Que não é o nosso caso. A nossa Constituição ela é autônoma. Lembra da pedra formal? Lembra da pedra formal, no macete? Agora eu quero que você acrescente. Para a gente poder fechar, acrescenta assim, ó. Pedra formal que se dane. Pronto. Pedra formal que se dane. Pedra formal que se dane, que se lasque. Essa vai ser a minha ideia quando estiver fazendo o concurso, quando eu passar, professor. Promulgada. Pedra. Ó, era eu quando era mais jovem. Gago. Pedra. Pedra. Pedra formal que se dane. Pedra formal que se dane. Pedra formal que se dane. Promulgada principiológica. Escrita dogmática, rígida, analítica. Formal que se dane. Dirigente, autônoma, normativa e eclética. Acabou. Acabou. Você nunca mais erra. Nunca, só erra se você quiser. E mesmo que você queira, eu vou rogar uma praga e você vai acertar. Mesmo que você queira errar, você vai acertar. Pedra formal que se dane. Pedra formal que se dane. Pedra formal que se dane. Dá até para fazer mix. Pedra formal que se dane. Promulgada psicológica, escrita dogmática, rígida, analítica, formal. Dirigente, autônoma, normativa e eclética. Acabou. Não erra mais nenhuma questão de classificação das constituições. Beleza? Gente, não tem mistério. Classificação das constituições, pega os macetes. Pega, grava o pedra formal que se dane. Se você gravar o pedra formal que se dane, já vai ajudar muito. Você já consegue matar quando a questão cair. A Constituição de 88 e vem falando na classificação. Se você acertar uma ou duas ali, você já elimina as demais. Cuidado nas diferenças de uma para outra. Cuidado nas misturas que eles fazerem. Depois que você pegou o ritmo, pegou a formatação, não tem mais como você errar. Lembre-se que o nosso sofrimento é em silêncio, mas a glória é publicada no seu edital. Cumprimento a CC, carrega força, soco da aprovação. Esse soco que vai pro pessoal da técnica, que estão gostando do meu soco aqui. Soco da aprovação. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.